E aí, galera, beleza? Tudo bem? Graças e a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Eu tô aqui no parque e eu trago uma palavra pra você muito simples e muito rápida, mas que eu tenho certeza que vai te alimentar como um pão da vida que Jesus disse que Ele é, né? Então, Romanos capítulo 3, nós lemos sobre a justiça de Deus. Mas muito mais do que isso, se você reparar bem e você analisar e refletir sobre as palavras de Paulo, você vai enxergar que Paulo ele fala claramente sobre a graça do Senhor ser aquilo que nos liberta do pecado. É um pouco claro, na verdade, isso nos textos, porque ele vai explicar sobre porque nós não somos mais presos na lei, mas somos justificados por Cristo Jesus. Mas, na verdade, o que o Senhor me enfatizou e destacou para mim, principalmente porque eu precisava ouvir isso e entender um pouco mais a fundo sobre a graça e não a lei, é que, por meio do sangue de Jesus, os nossos irmãos, eles podem ser facilmente perdoados. E a paciência que nós temos com os nossos irmãos também é transformada e aumenta. Por quê? Porque logo se a graça do Senhor cobre multidão de pecados, então também aquele que peca não é condenado pela justiça do homem, mas ele é condenado pela justiça de Deus. E se aquela pessoa crê em Jesus Cristo, então a gente pode ficar em paz, porque aquela pessoa ela vai reconhecer uma hora que aquilo é pecado. Eu sempre fui uma pessoa, nós todos, né, tentamos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Mas a verdade é que Cristo ele não nos chama para isso. Cristo nos chama para um lugar de humildade, de reconhecimento que Ele é Deus. E de, mais do que tudo, nós vivermos e aplicarmos a graça dEle. Não apenas de maneira ao próximo, como instrução e sendo um mestre ou um pastor, enfim. Mas o Senhor nos chama principalmente para nós sermos fiéis a nós mesmos. Para nós olharmos para si mesmos e consultarmos a palavra de Deus para que nós vejamos os pecados e não sejamos desvirtuados pela condenação ao próximo. Sendo que não existe mais condenação, mas agora nós temos que apenas instruir, porque a instrução é o que vai causar arrependimento, e o arrependimento é o que vai causar o reconhecimento da graça de Deus. Então eu quero compartilhar para vocês isso hoje, claramente apenas isso. A graça de Deus não cobre apenas os seus pecados, mas cobre os pecados do próximo, cobre aquele em que você tanto ama, que você quer tanto corrigir. Mas não corrija com palavras duras, corrija com a palavra da verdade. Se soar duro, então é porque deveria ser dessa maneira, mas caso contrário, seja o mais brando e manso possível, assim como Jesus foi, trazendo graça e paz para aquilo em que você está se comunicando, para aquela pessoa e principalmente para aquela alma, para aquele espírito que está sendo transformado dia após dia, assim como você. É uma mensagem rápida, mas eu creio que é bem impactante, porque isso significa o amor ao próximo e o reconhecimento da dependência na lei de Deus e não no nosso próprio entendimento. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.